Bom, voltando aqui, nós na última aula nós tínhamos abrido o nosso arquivo disponível de estudo solar, tá? Para vocês, que vocês têm aí na aula. E esse arquivo de Grasshopper, nós vamos selecionar todo ele, tá? E dar um Ctrl C e vir aqui no nosso arquivo que nós trouxemos as paredes, as janelas e tal para o arquivo do Grasshopper. Nós vamos dar um zoom out e dar um Ctrl V, tá? E mexer aqui para ele entrar dentro da vista aqui, mais ou menos assim. E aí agora nós temos esse código dentro do nosso arquivo do Grasshopper padrão aqui que nós estamos usando. Ah, professor, mas eu comecei isso aqui em outra aula, deu um bug aqui, aí eu tive que fechar o ArchiCAD e tal. Venho aqui em File, salvar, né? Antes de fechar, vem aqui em salvar como, vem aqui e coloca arquivo estudo conexão Rhino Grasshopper e ArchiCAD. Evita aqui evita os acentos, né, que nem a gente já comentou, salvar. E agora vamos supor que eu feche esse arquivo, né? Venho aqui, estudo solar, vou fechar. Fecha aqui. Acabei também fechando aqui, no caso, o Grasshopper. Vou salvar esse arquivo aqui, salvar. E vou salvar em cima da casa rep. Sim. Salvar como Rhino 7 mesmo, fechar. E agora venho aqui e fecha a minha conexão, fecha aqui o meu arquivo, venho aqui pro Rhinoceros, pro ArchiCAD e posso também salvar a casa rep, salvar por cima, ou salvar como, né? No caso você vai salvar como casa rep, vou colocar aqui o nome Marcelo Langner. Vou colocar esse casa rep na frente, isso eu quero que vocês façam, tá? Marcelo Langner, tracinho, ponto .pnl, tá? Então, aqui assim, salvar, pronto. Agora aqui eu tenho, vou lá pro 3D novamente, então tá aqui. Aí vamos supor que eu abri esse arquivo de novo, né? Vou abrir para começar a aula novamente. Eu venho aqui agora em Rhinoceros, tá? Vou abrir o arquivo da casa rep novamente, que nós temos ali, que nós já tínhamos salvo, né? Vou centralizar o arquivo aqui no canto, centralizar o do ArchiCAD aqui, tá? Para ficar um pouco mais fácil. Também vou esconder essas vistas aqui. E lembra dos vegetais? Aqui eu posso pegar esse vegetalzinho aqui, que tem aqui a janela, vem aqui em paletas, né? E colocar vegetais rápidos, colocar ele aqui para aparecer. E agora sim, centralizo do lado. E aqui tem a casa rep, tem aqui o ArchiCAD. Vou esconder essas árvores aqui para não atrapalhar muito. E agora quando eu vir aqui em Grasshopper, eu posso vir aqui procurar por Grasshopper. Vou também diminuir aqui a vista do Rhino para ele ficar menor e o Grasshopper ficar aqui em cima, tá? Agora, aqui nós temos aqui a opção de Open File, Open Documento e vir aqui Arquivo, Conexão, ArchiCAD. E aí quando a gente abrir ele, vai manter o mesmo código, tá? E aí quando nós vamos observar que os ícones dos elementos, eles vão estar em vermelho, ó. Eles vão estar dizendo que não está acontecendo conexão. Primeira coisa, vamos lá no arquivo,
vem aqui interoperabilidade e o Grasshopper Connect. Então, ligamos o Grasshopper Connect. Segundo, ArchiCAD Connection Palette e vir aqui em Start Connection. Quando a gente faz isso, logo as conexões novamente já vão aparecer aqui, ó, as janelinhas aqui, as lajes e aí por diante, tá? Então, posso fechar esse elemento aqui, porque agora já está conectado, esse aqui também, se quiser. E aí esse arquivo que nós trouxemos aqui, ó, que nós tínhamos salvo antes, ele é um arquivo que ele já vem algumas pré-configurações, tipo, tá? Algumas pré-configurações com relação ao estudo de eficiência energética, de iluminação natural, na verdade de radiação solar direta, né, para dentro do ambiente, e aí a gente consegue ver quantas horas do dia que a gente tem a radiação solar direta entrando dentro dos ambientes, né? Então vamos lá, vou explicar esse código para vocês um pouquinho. Primeiro, por isso eu vou aumentar aqui a tela e vou esconder um pouco o Rhino, o ArchiCAD, tá? Então eu venho aqui, eu vou aumentar e vou aumentar aqui também para o Rhino para vocês enxergarem aqui os elementos. Basicamente, ele começa com uma importação dos dados climáticos de Foz do Iguaçu, tá? Então vocês podem importar esses dados climáticos e aí ele tem nesses dados climáticos a quantidade de horas, de hora em hora nós temos a velocidade do vento, a quantidade de radiação solar, a precipitação de chuva, a umidade relativa do ar nesses períodos, em todas as horas do ano, tá? Bastante dados que tem nesses dados climáticos e nós importamos e fazemos uma análise dos nossos projetos com base numa precisão muito grande com relação ao clima local que nós estamos desenvolvendo o projeto, tá? Então depois nós trazemos esses dados para cá e fazemos uma distribuição desses dados aqui com esse componente do Ladybug que vocês têm instalado aí no software, no computador de vocês, tá? Depois disso, nós temos aqui duas ferramentas, que é o SunPatch, que basicamente ele faz uma análise aqui do Sol, por exemplo, do percurso do Sol com base nesses dados climáticos de Foz, tá? Que nós temos aqui. E esse aqui seria uma matriz do céu, então radiação solar direta, radiação difusa, localização dessa localização. E aqui o ROI, que seria basicamente qual o período de análise que nós estamos fazendo a nossa análise, né? Qual o período do ano que nós queremos fazer a análise. Nesse caso aqui inicia no mês 6 e finaliza no mês 6. Então, o que quer dizer? Que se nós quiséssemos fazer no verão, nós poderíamos colocar no mês 12, por exemplo. Aqui, ó. E aí o Sol vem para cá. Períodos do dia, startar no dia às 21 horas e startar no dia 21 e finalizar no dia 21, tá? O que quer dizer? No dia 21 nós vamos analisar todas as horas do ano. Observa que ele tá com os itens aqui, ó. São essas bolinhas aqui, de hora em hora, tá bom? Nós poderíamos modificar também essa data, esse horário e aí por diante. Vou colocar aqui no mês 6 para vocês verem o inverno, tá? E depois vocês podem ir também verificando de acordo com o período do ano. Esse ícone aqui tem a relação com o norte, ó. Então eu chego aqui, ó. Se eu quiser modificar o norte, vamos supor que para a direção das janelas é o norte, eu venho aqui e vou modificando. Então, em vez de 90 graus, eu tenho o norte a 0 grau, né? Então, o norte está por fundo. Então, eu posso colocar o norte para frente, eu vou colocar aqui a 180, por exemplo. E agora o norte está para frente. E aí, ele orienta, o Sol também vai mudando o SunPatch. Ó. Se eu colocar aqui a 0, ele coloca o norte para outra direção. Então, aqui que vocês mexem no norte do estudo de vocês, tá bom? A gente também poderia colocar um slider aqui. Então a gente pode colocar 0, símbolo de menor a 180. Por exemplo, a boquinha do jacaré é 180. Ou também fazer aqui 0 e até 360. E aí nós temos aqui um slider que seria
que vai modificar o ângulo do Sol. Então a gente pega esse item aqui, arrasta para cá e agora conforme a gente modifica, ó, ele vai rotacionando automaticamente, ó, o Sol, tá? Então aqui fica bom, a gente pode clicar 2 vezes aqui, digitar 180 também. Então podem fazer essa alteração aí no arquivo de vocês, tá? Trocar esse slider aqui por 180 e fica mais fácil de fazer essas modificações. Outra coisa é o ponto central do Sampatch. Então a gente pode pegar aqui, ó, tem um ponto que conforme a gente modifica ele pega o símbolo do norte. Nós poderíamos também ter um ponto com relação a esse elemento aqui, ó, da localização. Então aqui, ó, seria Center Point. Se nós colocarmos aqui, ó, com o Shift selecionado, a gente pode pegar e arrastar e fazer e arrastar esse ícone aqui até o Center Point com o Shift selecionado, lembre-se, ó. E aí conforme nós modificamos, clicamos aqui, tem que estar selecionado aqui no Grasshopper aqui, ó, o display tem que estar selecionado o Gumball. Então display Gumball. E aí conforme a gente clica nesse ponto, a gente pode modificar e o Sampatch vai junto, ó. Então centraliza o Sol de acordo com as nossas distâncias, tá? Aqui é uma escala do Sol também, dessa análise, desse estudo, né? Se vocês quiserem deixar mais amplo, menor, tá? E aqui seria criar o Sampatch, né? Que seria esse ícone aqui. A gente pode esconder ele, então clicar em cima dele, clicar com o scroll do mouse aqui em cima, clicar em cima do scroll e depois vir aqui, ó, na carinha com um tapa-olho aqui. E aí ele esconde o elemento, tá? A gente pode esconder ou pode deixar visível, tá? Fica a critério de vocês. E tem um outro item aqui, que são os de análise. Então esse aqui é a análise da direção do Sol, tá? Seria a quantidade de Sol que entra dentro do ambiente. Então aqui basicamente a gente tem o estudo de quantas horas de Sol que nós estamos recebendo dentro do nosso edifício, tá? Ou nas nossas superfícies de edifício. E já nesse aqui nós temos um estudo que é basicamente a incidência de radiação solar que nós temos nas superfícies do nosso edifício, tá? Então aqui é em horas e aqui é em superfície. Também dá para calcular a sombra? Dá para calcular a sombra. Nós temos aqui, ó, o Ladybug, nós temos a opção de sombra, tá? Então basicamente esse aqui, Real Incidência, seria aqui direção, Sampatch, não. Depois, na próxima aula, acho que vou mostrar para vocês, mas se eu não me engano, é um que tem Shadow, né? Que fala mesmo Shadow. Sol, direção, radiação, ele não vai estar por aqui. Depois eu vou achar ele e mostrar melhor para vocês esse ícone. É bem legal, a gente consegue fazer estudo de radiação solar com ele, e aí fica bem fácil de compreender como é que o Sol está percorrendo frente à nossa edificação, tá? Bom, fazendo isso, então, agora nós vamos dar início na próxima aula para a parte de conectar esses elementos para fazer o estudo de radiação solar de dentro das superfícies internas, considerando as superfícies das paredes, e também a radiação, quanto de radiação solar e quanto de horas de sol que está entrando dentro do edifício, tá?